Shavuot Tov, continuando aqui o Azelachot de Maim Acharonim e Birkat Hamazon. A gente viu na última alahá o que acontece com alguém que demorou demais para fazer Birkat Hamazon, ou seja, passou muito tempo, às vezes ele já não está mais satisfeito, às vezes ele está com fome de novo. Na alahá Tet, fala o que acontece com alguém que saiu do lugar. A priori, Birkat Hamazon deve ser feito no lugar onde a pessoa comeu. Assim decretaram nossos sábios, já que a seudá, que tem a motzi, que tem a brachá de amotzi, que tem pão, é uma refeição muito importante, então o Birkat Hamazon deve ser feito exatamente no lugar onde ele comeu. Caso tenha mudado de lugar, ou caso tenham tirado as cadeiras, movimentado as cadeiras ou algo do tipo, o fato de estar no mesmo ambiente já é suficiente. Mas a priori, no lugar onde a pessoa comeu, lá ele deve fazer Birkat Hamazon. Fala o que tu tet. Avar veyatzam imkomo kodem shebirech Birkat Hamazon. O que acontece se a pessoa saiu do lugar onde ele estava antes de fazer Birkat Hamazon, ou seja, ele saiu de casa, ele foi para algum lugar, pegou um ônibus, está em direção a outro lugar. אם יש לו במקום שהוא שם קצת פת, יאכל שם ואין צריך לברך עליו ברכת המוציא. Caso a pessoa tenha pão no lugar onde ele se encontra, caso a pessoa tenha levado consigo mesmo um pouco de pão, ou ele foi para uma outra casa que lá também tem pão, ele pode comer lá mais um pouco, sem a necessidade de fazer brachá de amotzi, de acordo com o Shulchan Aruch. Outros poskim trazem que já que ele achou que tinha terminado a seudá, realmente se alguém pretende mudar de lugar, pretende continuar a refeição dele em outro lugar, então não é necessário fazer brachá amotzi novamente, porque a pessoa meio que está continuando a refeição interior. Mas caso a pessoa tenha esquecido de fazer Birkat Hamazon, simplesmente acabou a refeição, levantou e foi embora, passou uns 20 minutos, chegou em outro lugar, lembrou, não fiz Birkat Hamazon. O que eu faço nessa situação? Então falo que se ele tem pão, se ele tem alguma coisa para comer lá, algum pedaço de pão, ele pode comer, de acordo com o Kitzur Shulchan sem fazer brachá. Outros poskim trazem que não, que tem que fazer brachá, já que ele realmente tirou da cabeça que ele estava no meio da refeição. Na cabeça dele, ele já acabou a refeição, vai começar uma nova, então ele faria Birkat Hamotzi, de qualquer jeito, novamente. E aí nesse mesmo lugar ele faz Birkat Hamazon, e esse Birkat Hamazon, embora ele seja feito por causa da motzi que ele fez agora, isso é válido também para a seudá que ele fez antes. Porém, caso a pessoa não tenha pão, caso a pessoa não tenha pão no lugar onde ele se encontra agora, ele deve voltar para o lugar anterior, para o lugar onde ele comeu e fazer lá Birkat Hamazon. Isso é válido também para alguém que saiu de propósito, alguém que sabia que tinha que fazer Birkat Hamazon, ele sabia que ele tinha que acabar a seudá, e mesmo assim ele falou, quer saber, eu vou fazer Birkat Hamazon em outro lugar, e saiu de casa, ele é obrigado a voltar e fazer Birkat Hamazon no lugar onde ele comeu. A permissão do Kitzur Shulchan Aruch de comer um pedaço de pão em outro lugar e completar o Birkat Hamazon aqui é só para alguém que sem querer fez isso, mas alguém que de propósito saiu do lugar onde ele estava e foi para outro lugar, ele deve voltar para o lugar onde ele fez o Birkat Hamazon. Assim também alguém que não tem pão no lugar onde ele se encontra agora. A Gemara traz uma certa discussão com relação a isso entre Beit Shammai e Beit Hillel, e Beit Shammai falam que a pessoa ele deve voltar para o lugar onde ele começou a comer. Beit Hillel falam que não precisa, a pessoa pode fazer Birkat Hamazon onde ele estiver. Perguntaram Beit Hillel para Beit Shammai, me diz uma coisa, se a pessoa tiver feito Birkat Hamazon numa casa que está no topo da montanha, e aí ele desceu tudo, chegou lá embaixo e esqueceu, falei, não fiz Birkat Hamazon. Agora o que? Ele vai ter que subir a montanha de novo e fazer Birkat Hamazon lá em cima? Ele vai ter que voltar para casa, voltar para o lugar de onde ele saiu e fazer Birkat Hamazon? Perguntaram Beit Shammai para Beit Hillel, me diz uma coisa, se ele tivesse esquecido a carteira lá, ele não voltaria? Voltaria para Birkat Hamazon, deve voltar também. E conta a Gemara que uma vez uma pessoa esqueceu de fazer Birkat Hamazon, e ele voltou para o lugar onde ele tinha feito a brachá, e ele encontrou lá um saquinho de dinheiro. Não é uma promessa de que toda pessoa que volta para fazer Birkat Hamazon ele vai encontrar algo desse tipo, mas a Gemara mostra que tem aqui algo especial de voltar para o lugar onde a pessoa deve fazer Birkat Hamazon e lá fazer a brachá como se deve. Porém, caso a pessoa está longe, a ponto de que vai passar, como a gente viu na alahá anterior, 72 minutos, o tempo entre o fim de comer e poder fazer Birkat Hamazon, que é o tempo que leva mais ou menos a digestão. Então, caso a pessoa esqueceu de fazer Birkat Hamazon, pegou o carro, começou a viajar, viajou já 40 minutos. Agora, voltar 40 minutos vai dar 80, mais do que o tempo do qual é permitido esperar para fazer Birkat Hamazon. Então, se a pessoa voltar agora para o lugar onde ele comeu, ele vai perder o Birkat Hamazon pelo tempo.
Nesse caso, eu falo que Shulchan Aruch, ele deve fazer brachá no lugar onde ele se encontra, certo? É uma situação em que realmente ele não tem como voltar para o lugar onde ele estava. Agora, com relação a outras comidas, temos, na verdade, 3 tipos de comidas, de acordo com o Mishnah Berurah. De acordo, assim fala o Mishnah Berurah, ele fala o seguinte, com relação à motzi, a pessoa tem que voltar para o lugar onde ele comeu. A pessoa tem que voltar para o lugar onde ele comeu e lá ele faz Birkat Hamazon. Com relação a comidas que a brachá é mezonot, e as 7 espécies de Eretz Israel, as comidas sobre as quais se faz a brachá de Alamechia, fala no Mishnah Berurah que com relação a isso também é bom voltar para o lugar onde a pessoa comeu. Se for difícil, se vai dar muito trabalho, então dá para fazer a brachá onde ele se encontra agora, mas o ideal é que também volte. Porém, com relação a outras coisas, comidas cuja brachá é Borei Pri Adamá, ou a brachá é Sheakol, ou, por exemplo, frutas que não são das 7 espécies, como a maçã, é permitido fazer a brachá achroná no lugar onde a pessoa se encontra. Tem poskim que dizem que mesmo sobre isso deve-se voltar, mas o Mishnah Berurah traz que aqui não é necessário. הלכה י' בשבת שחל בו ראש חודש או יום טוב או חול המועד אומרים תחילה תרצה ואחר כך יעלה ויבוא מפני שהשבת תדיר ומקודש יותר מהם. Agora a gente está falando um pouco já do próprio Birkat Hamazon. No Birkat Hamazon a gente tem as brachot essenciais, mais pra frente a gente fala quais são as 4 brachot essenciais, mas temos também alguns acréscimos. No Shabat a gente acrescenta a brachá de Retze e no Yom Tov ou Rosh Chodesh ou Chol HaMoed a gente tem o Ya'aleh ve'yavo. Fala que Shulchan Aruch, que o Retze ele vem antes do Ya'aleh ve'yavo, porque Shabbat ele é considerado mais constante. A gente tem uma regra que diz Tadir ve'sheino tadir, tadir kodem. Quando eu tenho 2 coisas, eu vou fazer primeiro o que é mais constante, o que é mais comum. E Shabbat, que é algo semanal, vem antes de Yom Tov, Rosh Chodesh e Chol HaMoed. Então o Retze é feito antes de Ya'aleh ve'yavo. הלכה י"א, מי ששכח ונסתפק אם בירך ברכת המזון או לא. O que acontece com uma pessoa que ele está na dúvida se ele fez Birkat Hamazon ou não? Ele comeu, estava satisfeito, viu todo mundo fazendo Birkat Hamazon, e agora ele para pensar e não sabe se ele próprio fez ou não fez. Talvez ele fez, talvez ele não fez, ele esqueceu. Se a pessoa está satisfeita, ou seja, ele não está sentindo fome nem nada do tipo, já que nessa situação a brachá de Birkat Hamazon é uma obrigação da Torá, embora a linguagem que a gente usa foi decretada posteriormente, mas a obrigação de fazer uma brachá depois de comer pão é uma brachá da Torá, como está escrito no Pasuk, ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha, a pessoa vai comer, ve'achalta ve'savata, ficar satisfeito, uverachta e fazer brachá, já que é uma obrigação da Torá, na dúvida deve-se fazer novamente. וכן נרדם בשינה באמצע ברכת המזון, וכשהקיץ אינו יודע היכן פסק, צריך לחזור לראש ברכת המזון. Assim também alguém que estava fazendo ברכת המזון, adormeceu no meio, quando ele acordou ele não sabe onde ele estava exatamente, ele volta para o começo. ואישה שנסתפקה עם ברכה או לא, אינה צריכה לברך פעם שנית. Porém, uma mulher que ela está na dúvida se ela fez ברכת המזון ou não, a obrigação dela, temos discussão entre os poskim com relação à mulher, mas muitos poskim escrevem que a obrigação da mulher de fazer ברכת המזון é uma obrigação de Rabanan, não uma obrigação da Torá. Então, a mulher que está na dúvida se ela fez Birkat Hamazon ou não, ela não precisa fazer novamente. Diferente do homem, que a obrigação dele é da Torá, que na dúvida ele faz novamente.